Retomando então aqui o nosso estudo do livro Missionários da Luz, livro de André Luiz, psicografia do Chico, nós vamos aqui para o capítulo número 12, preparação de experiências. Fazendo aqui um resuminho do que nós estudamos nos nossos últimos encontros, né? Lembrando que o capítulo número 11, intercessão, foi um capítulo longo, nós fizemos em duas partes. Então eu estou aqui no site institutoandreluiz.org, dando uma lidinha aqui na sinopse desse capítulo 11, né, que fica mais fácil para a gente retomar aquilo que foi estudado até agora, né? Então, só para lembrarmos, nós vimos aqui desde o início, né, André Luiz falando sobre o psicógrafo, depois a epífise, falando um pouquinho da glândula, o desenvolvimento mediúnico, dos trabalhos daqueles estudantes, né, que estavam lá naquela instituição, um pouco do vampirismo, que acompanhava aquele jovem médium, né, que tinha ali aquele desequilíbrio no campo da sexualidade, a influenciação também. Depois nós vimos aqui a oração, falando sobre a esposa, que criava aquela psicosfera mais elevada, né, protegendo o lar. Socorro espiritual, a atenção também que eles recebiam. No plano dos sonhos, já começamos a falar um pouquinho sobre o curso espiritual que foi ministrado por Alexandre para mais de 300 alunos, né? Depois no mediunidade e fenômeno, falando um pouquinho também sobre aquela experiência de materialização que nós vimos. E o capítulo 10 trata desse tema da materialização. E aqui nesse capítulo 11, intercessão, diz assim para nós: atendendo à solicitação pungente de uma viúva, encarnada, desdobrada pelo sonho, o instrutor, levando André Luiz, vai à residência dela. Lá se deparam com inúmeros espíritos desencarnados, familiares diversos, atraídos pelas vibrações pesadas e doentias dos encarnados. Esses espíritos estavam envolvidos em círculos escuros à mesa de refeições da família, absorvendo as emanações dos alimentos pelas narinas. É explicado como tal se processa. Vampirização recíproca. É-nos mostrado o terrível ambiente de um matadouro, com espíritos desencarnados atirando-se vampiriscamente ao sangue dos animais abatidos. O capítulo mostra ainda o martírio de um suicida, atormentado pelo remorso de ter assassinado um amigo para roubar-lhe a noiva, né? Então nós vimos, né, naquela história que foi contada, da ajuda que foi pedida para Alexandre, que André Luiz acompanhou, aquele suicida que estava naquele matadouro que nós vimos, que depois dele ser resgatado, então ele retomou a lucidez, né, saindo daquele estado de desorientação quase completa em que ele se encontrava, e depois começamos então a acompanhar um pouco da história dele, né, mostrando ali sobre o suicídio, que na verdade depois tinha sido um assassinato, envolvendo, né, essa relação, esse triângulo amoroso que havia então entre eles. Então esse foi o nosso capítulo 11 e o capítulo 12 agora, então, preparação de experiências. Vamos lá. Preparando por aqui. Diz assim para nós, então. Só para finalizar aqui o capítulo, né, lembrando aqui, o último trecho diz assim, né? Voltei ao lar da viúva em companhia da digna senhora espiritual que me recomendou. Faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Mantive ali em profunda curiosidade as decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando-me a atenção. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura, né? Esther era a senhora que em desdobramento que estava ali, né, que era a viúva desse suicida.
A viúva chorou de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, num quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me comovente. Agora, irmão André Luiz, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças a Deus. Né? Então, aquela família, né, que vivia de uma forma bastante humilde, e a senhora Esther, que era a viúva, se encontrava com dificuldades, então o plano espiritual se mobilizou para ajudá-la nas suas necessidades. Né? Bom dia, ligeirinho. Preparação de experiências. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu interpelado, ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. E Segismundo? Indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado vingativo, subtrai-se à nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu. Na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino.
Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. Então aqui nós já temos o início dessa nova história, né, que nós vamos acompanhar, aqui envolvendo então 4 novas personagens, né? Inicialmente então Alexandre com André Luiz, conversando com Herculano, que é esse espírito de uma categoria mais elevada. Segismundo, o nosso personagem que vai reencarnar. Adelino, que é o inimigo do passado, que já se encontrava reencarnado, casado com a Raquel, que era ali uma mulher, um espírito, né, que tinha sido vítima de Segismundo, que acabou sendo desviada, né, envolvida com seduções e tudo mais, né? Então temos ali essas 4 novas personagens: Adelino e Raquel, os pais encarnados, Segismundo, que vai reencarnar, e Herculano, o espírito que solicita ajuda de André Luiz. A sós com um mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso em que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me a um instrutor, sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta do corpo físico a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejaram na realização porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Bom dia, Regina. Bom dia, Brás. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei. Ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito.
poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Então, antes de nós aqui entrarmos no caso em si, então vale aqui inicialmente, né, a importância desse capítulo para o estudo, né, da elaboração dos processos reencarnatórios. Porque o que nós vemos é simplesmente um processo biológico, né, onde nós temos ali um casal que se aproxima, nós temos ali uma gravidez, nós temos uma criança que nasce. Aqui então nós estamos vendo nos bastidores uma situação em que acaba sendo não rara, né, essa antipatia que há entre espíritos encarnados, envolvidos com também espíritos desencarnados, devido ali a dificuldades, né, a contendas do passado. Joana de Ângeles sempre lembra, né, que a família, no nosso círculo terreno, e na atualidade, na condição em que nós nos encontramos, é sempre aquela escola bendita que aproxima espíritos que tiveram, né, desavenças no passado para o devido reajuste. E são poucas as famílias que trazem ali, né, uma condição harmoniosa. Geralmente nós temos ali, nesse círculo familiar, espíritos que são simpáticos, que se juntam para um trabalho maior com espíritos ali que, todos tiveram, ou alguns deles, ou apenas algum, teve ali alguma situação antipática com o passado. Mas enfim, todos se juntando, todos se ajudando para fazer essa união. E nós encontramos, né, nas diversas configurações que nós vemos aqui nas famílias no nosso tempo atual, situações das mais variadas, né? Desde aquela família que parece perfeita, né, e nós colocamos perfeito, parece perfeita, porque obviamente nos tempos atuais nós não encontraremos uma família perfeita porque nós não temos espíritos perfeitos, né? Então assim, uma família muito bem estruturada, uma família muito bem harmoniosa, trabalhando todos pelo benefício de todos, né, e seguem de uma forma muito feliz durante essa trajetória terrena, ajustando, né, pequenos detalhes de equívocos do passado, mas vivendo muito bem. Nós temos aquelas que já se chegam e são formadas de uma forma bastante desequilibrada, onde existe ali uma antipatia muito grande, uma desestruturação muito grave também na sua estrutura, né, na sua condição. Nós temos ali crimes que acontecem, nós temos ali separações, nós temos sentimentos dos mais antipáticos, nós temos espíritos que são abandonados, nós temos abortos que são provocados. Enfim, nós vamos encontrando então situações das mais diversas que nós olhamos aqui do mundo material, da nossa perspectiva material, vendo apenas ali o momento imediato. Então assim, ou a família é bem estruturada, ou a família é bem desequilibrada, ou a família se dissolveu, ou um crime aconteceu, ou uma criança foi abandonada, e nós vemos simplesmente o fato. E geralmente a nossa sociedade faz um julgamento a partir desse fato. Não, porque o fulano fez tal coisa, porque ele errou, ele não devia fazer isso, porque o outro fez tal coisa. Agora, quando nós começamos a ver, não apenas nessa passagem desse capítulo aqui do Missionários na Luz, mas em outras obras que os espíritos trazem para nós com bastante frequência, mostrando, né, a história, o histórico, não apenas individual dos espíritos, mas também o histórico coletivo. E aí nós vemos então muitas vezes histórias que se desenrolam durante 2, 3 encarnações. E aí então os espíritos vão criando situações diversas. Nós vimos, por exemplo, estudando o livro Memórias de um Suicida, né, alguns companheiros de Camilo Castelo Branco que estavam ali internados no Hospital Maria de Nazaré, que tinham ali históricos gravíssimos do passado. O próprio Camilo também tinha. A história de André Luiz também conta um pouco da situação que ele viveu, de planejamentos futuros, né? Então a doutrina vai mostrando para nós que quando nós olhamos um fato acontecendo, nós rapidamente ultrapassamos aquele evento imediato e começamos a analisar o histórico.
E isso é importante que nós começamos principalmente a analisar o nosso próprio histórico. Por que nós estamos na nossa família, por que a nossa família é do jeito que é, por que nós somos do jeito que somos, o que nós esperamos conquistar, né, nessa nossa jornada futura a partir de agora, o que nós precisamos melhorar, como serão as nossas vivências futuras. Então nós começamos a fazer uma análise do passado e do futuro pelo simples fato de entendermos que somos espíritos numa longa trajetória evolutiva, que temos ali experiências individuais, experiências coletivas, experiências sociais, que vão trazer para nós ali sempre a oportunidade de crescimento. E cada vez que nós falharmos em alguma tarefa, em algum compromisso, alguma responsabilidade que nós tenhamos durante esse processo, nós teremos que voltar, dar alguns passos para trás, depois consertar, avançar um pouco mais. Então, sempre adiando aquela preciosa oportunidade de nós realmente alcançarmos a felicidade. Né? Então, aqui, esses dois detalhes, né? Tanto falando sobre a família, o nosso entendimento também, e aqui o próprio André Luiz, né? Porque nós vemos aqui nessas obras que ele vai contando as suas histórias, né? Das experiências que ele vai vivenciando, das personagens que ele vai conhecendo, mas ele faz isso, né, paralelo ao trabalho de desenvolvimento pessoal que ele está vivendo, porque ele também tem ali as experiências pessoais que ele precisa vivenciar. A vida dele não se resume em contar histórias, em ser um repórter do plano espiritual. Nós lembramos que depois da desencarnação dele, ele ficou durante aquele período longo naquela condição de desequilíbrio, de perturbação, e ele tem ali novas conquistas para alcançar, né, tem ali rumos diferentes para poder trilhar, né, por isso então ele coloca aqui no final, né, ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia, e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Isso porque ele tem as suas, né, o seu trabalho individual para realizar. Né? Então, para ele, sem dúvida nenhuma, todo esse trabalho dos livros que ele escreveu, né, das mensagens que ele traz, das instruções, né, que ele transmite para nós, foi algo que agregou, né, um valor muito importante para ele, para o seu crescimento, mas isso não tira dele a responsabilidade de corrigir o próprio passado. Porque isso que ele faz para nós podemos perceber que não diz nada a respeito daquilo de quem foi André Luiz no passado. Né? Bom dia, Orquídea. Quem foi André Luiz, o que ele viveu no passado, o que ele errou, o que ele acertou, quem são os espíritos com quem ele tem compromisso. Então a gente acaba vendo André Luiz, o repórter do mundo espiritual. E nós nos esquecemos que ele é André Luiz, um espírito que vem reencarnando para tentar crescer como todos nós. Então, na verdade, é um trabalho paralelo que ele realiza, que nós damos muita atenção, mas ele tem ali os seus próprios compromissos. Né? Seguindo então em frente aqui para nós, vamos lá. Só um instantinho. Então ele falou sobre essa oportunidade que ele estava aproveitando. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades no esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais,
para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Olha que informação importante para o nosso aprendizado. Porque isso mostra, então, só para a gente poder entender, que nós temos nas reencarnações o planejamento daqueles espíritos que estão naquela condição de provas e expiações. Bom dia, Ronaldo. Então, voltam, fazem uma análise do passado, veem ali os fatos, as personagens, os ambientes, fazem um planejamento da reencarnação próxima baseado nesses dados, corrige, o espírito vai, acerta, erra, começa então a fazer aquele trabalho de novo. Mas nós temos aqueles espíritos que já tiveram todo o passado reajustado, que a tarefa que eles têm que realizar estão realmente ligadas a grandes missões, né, e compromissos, não mais compromissos pessoais de reajustes do passado, mas compromissos coletivos com a sociedade terrena para auxiliar na nossa evolução. Então nós temos esses dois grupos, o grupo maior, né, do nosso mundo de provas e expiações, de espíritos que vão reencarnar para reajustar o passado, e aquela porcentagem menor de espíritos trabalhadores missionários. Deixa eu ver aqui rapidamente. O Brás colocou aqui, deixa eu ver, Brás, engraçado, né? Foi o dom de escrever. Será que ele já tinha, né? Corretíssimo, né? Também o revisor era Emmanuel. Pois é, são oportunidades que vão surgindo, né? Então ele, como aprendiz no plano espiritual, ele teve ali a oportunidade de se envolver nesse tipo de tarefa, né? De trazer para nós essas informações, que tanto para ele foi de grande instrução, como também fez com que ele crescesse espiritualmente, retomasse o equilíbrio, né? Agora, qual é exatamente o histórico? É isso que a gente conhece pouco de André Luiz, né? Porque nós vemos ali aquele que é o repórter do plano espiritual, mas ele pessoalmente nós não conhecemos as existências anteriores dele, pelo menos ainda não. Então, oportunamente a gente vai ter um pouco mais de informações sobre isso, né? Mas aí cada um de nós tem ali a sua responsabilidade. Então, teve até me recordo do Alamar Regis, né, já desencarnado, né, vocês se lembram? Ele é um trabalhador que fazia divulgação da doutrina espírita. E aí, então, numa psicografia, né, na verdade, numa psicofonia, numa série de psicofonias que foi recebida por um espírito, né, chamado Alfredo, no Centro Espírita aqui de São Paulo, ele então fazia as transcrições e depois postava. E aí, então, conversando com esse espírito, ele dava assim uma ideia, a partir da visão dele, que era um trabalhador daquela instituição onde ele se manifestava. Ele então falava um pouco da visão dele sobre o plano espiritual. E ele comentava exatamente isso, né? André Luiz e Nosso Lar são duas informações que nós temos do mundo espiritual que chamam muito a nossa atenção. Mas André Luiz se tornou famoso por causa de Nosso Lar, mas André Luiz não é o único espírito que trabalha no mundo espiritual. Para nós isso é óbvio, mas que a gente fica tão focado no nome André Luiz e no trabalho que ele realizou, que a gente acha que ele é o mais importante que tem no mundo espiritual. Assim como o Nosso Lar não é a única colônia que tem, né? Porque nós temos ali tantas e tantas instituições no plano espiritual, comunidades no plano espiritual, cada uma com sua tarefa, cada uma com o seu perfil, em regiões diferentes, acolhendo espíritos diferentes, e dá a impressão de que Nosso Lar é o centro do mundo espiritual e que André Luiz é o embaixador de Nosso Lar. E na verdade não. Se tornou famoso porque esse livro teve uma grande repercussão aqui no Brasil na época da sua publicação, né? De toda a série que foi trabalhada, das informações, da sensibilidade, da afinidade que nós criamos com esse espírito. Mas nós temos espíritos anônimos que vivem em locais anônimos que fazem trabalhos complexíssimos que nós sequer imaginamos. Então é importante a gente sempre lembrar isso. Nós estamos vendo ali um pequeno grão de areia numa praia. Esse grão de areia para nós ele é bonito, ele é deslumbrante, ele é encantador para nós, mas nós temos todos os demais grãos que são ali tão importantes quanto esse outro. E do nosso lado, né, quando nós desencarnarmos, nós vamos para um determinado ambiente, numa determinada comunidade, realizar um trabalho que muitas vezes passará anônimo para a maioria das pessoas que estão encarnadas.
né? A mesma coisa acontece, né, Orquídea? O Chico também teve esse compromisso, né? Então nós tivemos André Luiz, Chico, Emmanuel, todos aqueles que estavam encarnados aqui também, que tiveram esse compromisso de divulgar a doutrina espírita aqui no Brasil. André Luiz foi um deles. Agora nós tivemos outros tantos espíritos que vieram aqui trazendo mensagens para nós, né, para nos ajudar na transformação aqui do nosso planeta, começando pelo nosso país. Assim como nós temos outros tantos trabalhadores que trabalham pelo mundo afora, em países diferentes, em culturas diferentes, cada um cumprindo ali a sua tarefa. O Brás colocou: tem uma informação que uma colônia acima do Planalto Central é dedicada a receber acidentados. Bara, são tantos e tantas, né, que nós conhecemos ali meia dúzia, né? Pois é, isso que eu falei, né, que cada comunidade tem um perfil próprio, né? Uma trabalha numa área, outra se desenvolve na outra tem responsabilidades com regiões, com comunidades. O mundo espiritual ele é um universo paralelo, que ele não se resume em nosso lar. Nós temos que pensar muito nisso. Nosso lar é apenas aquela colônia mais famosa. E esse espírito Alfredo, que eu falei para vocês, que a Lamar divulgou, né, cheguei a comentar isso outras vezes, né, falo novamente, que perguntaram para ele, né, escuta, você conhece Nosso Lar? Ele falou: não conheço. E o pessoal ficou meio chocado: como você não conhece o Nosso Lar? Eu não conheço o Nosso Lar. Nosso Lar é que é como Manaus. Alguém daqui da sala já foi para Manaus? Cada um vai para onde tem interesse, cada um vai para onde tem ali uma conexão, um interesse. Pois é. Então perguntar assim se não foi Nosso Lar, dá a impressão de que nós estamos falando assim: você já foi para Paris? Como se Paris fosse a capital do mundo. Não, nunca fui. E você já foi para o Rio de Janeiro? Também não, nunca fui. Como não? Nunca fui, ué. Então assim, Nosso Lar é a mesma coisa. Então é aquele lugar que é bastante conhecido, que fica sobre o Rio de Janeiro, mas espíritos vinculados com outras regiões não vão para lá. Nosso Lar não é uma cidade turística. Que assim que eu tiver uma folguinha, não vejo a hora de ir para Nosso Lar, para chegar lá e ver uma comunidade como outra qualquer, que acolhe espíritos daquele grupo, que quem não tem vínculo com ela não vai ver nada de interessante. Não é turismo no plano espiritual. Levaram o Chico perto de Nosso Lar, a ponto dele ver como era, mas não entrou. Não lembro dessa história, Brás, mas está aí o registro, né? Eu preciso rever muita coisa sobre o Chico, né, das vivências dele, principalmente das experiências mediúnicas com os espíritos e tudo mais, né, mas são tantas informações que a gente acaba passando, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Então, reencarnações de dois tipos, né? Aquela reencarnação mais geral, com uma porcentagem maior para espíritos em condição de provas e expiações, e aquela porcentagem menor aqui para o nosso planeta de espíritos missionários. André colocou, né, se nós conseguíssemos pelo menos ir para um local harmônico, já está bom de bom tamanho. Pois é, não precisa nem ser Nosso Lar, né? Pode ser qualquer cantinho do mundo espiritual que seja acolhedor, já é de bom tamanho para nós. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou: quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os favores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Né? Ou seja, o fato do espírito ser um trabalhador e vir na condição de missionário não quer dizer que ele é um espírito puro. Ele é um espírito que ainda tem ajustes para fazer, ainda tem questões a resolver, mas não são questões tão dolorosas como acontece no padrão geral, né, em que nós
demoramos tanto, atrasamos tanto a nossa evolução por estarmos ainda presos, não apenas à nossa história passada, mas também às nossas tendências, às nossas imperfeições. Esses espíritos também têm esses vínculos, mas já estão numa condição mais avançada. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou o amável interlocutor. Temos necessidade de luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei. Tenho minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Ou seja, o que foi colocado para nós aqui é importante. Como eu sempre falo para vocês, aqueles 5 pilares que se tornam a queda de um espírito. Aqui André Luiz ele colocou para nós 4, a autoridade, que é o poder, a riqueza, a beleza física e a inteligência. Eu sempre acrescento também a fama. Então esses 5 pilares são ali aqueles que nos derrubam com facilidade em qualquer reencarnação, porque nós não sabemos ainda lidar com essas facilidades que a vida vai oferecendo. E o que Alexandre aqui esclarece para André Luiz significa que numa experiência de retificação não seria justo, não seria lógico nós recebermos essas mesmas facilidades se foram elas que nos fizeram cair. Então, se um espírito, aproveitando de uma oportunidade de riqueza, abusou dessa facilidade para proveito próprio, para humilhar o semelhante, para cair em viciações, uma nova experiência virá com restrições nesse campo, exatamente para que ele possa fazer aquele trabalho de redenção, de retificação. A mesma coisa acontece com a beleza. A beleza no nosso mundo hoje, ela abre muitas portas com facilidade, mas ao mesmo tempo nos envolve em muitas seduções, estimulando um dos instintos mais primitivos que nós temos, que é o instinto da sexualidade. O espírito, em processo de retificação, vai ser privado dessa beleza física, trazendo limitações, trazendo ali condições que vão fazer com que ele foque muito mais nos seus valores do que nos prazeres. E assim, cada situação vai mostrando para nós, como o Chico já trouxe para nós em várias mensagens dos espíritos, é sempre ali o oposto. Aquele que é autoritário sofrerá o autoritarismo. E assim vai, aquele que abusa num campo será privado no outro, para poder fazer com que ele
né, será privado nesse campo, né, tendo ali uma experiência oposta àquilo que ele abusou. E a gente lembra, né, Condessa Paula, lá no livro O Céu e o Inferno, na entrevista dos Espíritos Felizes, que ela dizia, né, escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque ela é muito difícil. E a Condessa Paula, ela tinha influência, tinha beleza, tinha ali a riqueza, mas ao mesmo tempo tinha toda a generosidade de um espírito que já venceu todas as etapas, né, de evolução relativas, né, ao nosso mundo, aqui ao nosso planeta, né, e ela depois reencarnaria num mundo mais elevado. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona a nossa colônia espiritual. Por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos, né? Então, nessa planejamento de reencarnações, é nesse planejamento que nós temos então a análise sobre a história, as necessidades de cada espírito, né? Tudo isso sendo devidamente pesado, balanceado para que o espírito tenha sempre uma oportunidade reencarnatória que seja efetiva para o seu crescimento espiritual. Jamais nós teremos um planejamento reencarnatório que não nos leve a colher algo proveitoso. Ninguém vem a passeio aqui no mundo físico, nós sabemos disso. Então, por mais que nós tenhamos uma interpretação equivocada de uma existência aqui no mundo físico, a nossa ou de outra pessoa, né, ela sempre vai ter algo para nos trazer de positivo. Nós podemos muitas vezes, né, abrir mão da oportunidade para desfrutarmos de algo do nosso próprio interesse, mas isso vai ter o seu preço, porque o planejamento tinha por objetivo fazer com que nós crescêssemos. E atendendo minhas necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato, a imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque, quando não passavam sozinhas, ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substâncias semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até ali a mais leve notícia. Né? Então, é interessante a gente ver que se você vai num centro onde se planeja reencarnações, então pessoas sozinhas ou grupos que entram e vão com semblantes preocupados, vão com conversações animadas e tudo mais, tudo isso dizendo respeito ao futuro delas. Nós entramos num departamento de reencarnação e ali então apresenta o nosso projeto. Nós podemos sair dali felizes com aquilo que nós vamos receber ou preocupados com aquilo que nos espera. Né? Então, esse era ali o cenário que André Luiz encontrou em nosso lar, nesse departamento. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal,
é necessário estabelecer planos adequados aos fins existenciais. E a lei de hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da colônia é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador, veio atender-nos atenciosamente. Então aqui, a parte daqueles rolos, né, que André Luiz mencionou, eram então planejamentos dos corpos físicos que os espíritos então iriam utilizar aqui durante as suas encarnações. E o que Alexandre comenta é exatamente que esse planejamento, embora ele siga uma lei biológica da hereditariedade, da genética, né, como nós aprendemos, né, nas nossas aulas de biologia, né, tudo aquilo que diz respeito à herança genética, né, que os filhos recebem dos pais, os espíritos também interferem, trazem ali, né, recursos para que o espírito sempre viva uma reencarnação proveitosa, seja oferecendo para ele recursos extras que podem ajudá-lo no seu desenvolvimento, sejam recursos limitantes que vão também dessa mesma forma ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então nós temos ali pais saudáveis que trazem filhos com limitações físicas, limitações intelectuais. Nós temos ali pais que têm ali limitações intelectuais ou qualquer outro tipo de limitação que faz com que os filhos tenham ali uma vida saudável, tenham grande inteligência e tudo mais. Tudo isso, então, não é ao acaso. A nossa, né, visão material, a nossa ciência também faz uma análise muito simplista desse processo. Mas aqui, como nós vimos então, nesses trabalhos intercessórios, né, onde ajustando nesse mapa genético aqueles pontos que são mais relevantes para a evolução do espírito, então os espíritos interferem. Então a genética atua, mas ela não atua de uma forma livre. Ela tem ali também o acompanhamento do mundo espiritual de acordo com a necessidade. Toda uma ciência planejatória de lá, né? Departamento de reencarnação. Sim, e é um trabalho complexo, né, Brás? Porque não é somente o espírito acontecer uma gravidez aqui no mundo físico e o espírito simplesmente ser atraído para reencarnar. Há então ali um planejamento para que o espírito aproveite essa oportunidade, né? Deixa eu ver aqui. Quem sabe, né? Continuando. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com uma extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento, exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto ao interesse ao meu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo.
Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera carnal. Identificando-me a admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido para mim. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. É verdade, ajuntei. Ignorava até agora que o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com a instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu André, o assistente, com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra de sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo, nosso serviço de reencarnação, permanece muito aquém de quanto deveríamos realizar em benefício do aproveitamento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Quando ele fala aqui sobre colônias de expressão elevada, nós sabemos que, conforme nós vimos no livro Os Mensageiros, o livro anterior que nós estudamos, que André Luiz esteve em outras colônias, muito mais ligadas à esfera física, que tinha por objetivo ali trabalhar com espíritos ainda numa condição de grande perturbação, né, outras colônias voltadas para tarefas específicas, né, de desenvolvimento moral e tudo mais, né? Então, nessas colônias que trazem essa estrutura de planejamento reencarnatório, né, de acolhimento de espíritos e de encaminhamento para novas encarnações, então essas que são mais estruturadas, poderíamos dizer assim, as grandes cidades têm essa estrutura. As pequenas cidades dependem de outras, né, que seriam assim as grandes capitais, vamos dizer, né? Então, fazendo aqui uma comparação com as cidades aqui do mundo físico que nós vivemos, né? Então, uma pequena cidade que não tem uma estrutura completa vive próxima a uma cidade grande para onde são encaminhados, né, os habitantes que precisam de algum auxílio mais complexo, né? Então, a mesma coisa podemos entender também no plano espiritual. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, um dia, voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei: e aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Foi que eu coloquei agora para vocês, né, exatamente essa situação que nós observamos, né? Então, no caso de regiões mais inferiores, como se dá o processo de reencarnação? Será que essas colônias têm essa estrutura? Desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas.
Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando. Compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ser voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso de trabalhadores espirituais que velam, na crosta, pela execução de trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Então, não é fácil, né? André Luiz ali entrando numa condição muito introspectiva, né? Fazendo uma análise daquilo que o próprio pai viveu, né? Da sua história, das suas dificuldades. E aí, então, como nós vimos aqui, Alexandre e o assistente aqui não se meteram, né, naqueles pensamentos, deixaram ele curtir um pouco ali as próprias ideias, né? Esperando que depois ele puxasse um novo assunto. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana, imóvel a qualquer coisa divina. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície, passei às observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Então aqui, né, a gente lembra que essa descrição que André Luiz traz, né, exatamente da década de 1940, hoje nós temos recursos tecnológicos, né, em exposições de anatomia, inclusive aqui na Universidade de São Paulo, nós temos o Museu de Anatomia, que traz ali, né, órgãos ao vivo, traz ali mapas, toda a tecnologia que nos ajuda, né, em 3 dimensões, em realidade virtual, né, entendendo um pouco mais
do funcionamento do nosso corpo físico, né? E aí então, né, o que André Luiz traz para nós é esse modelo, uma estátua, né, que ficava ali na entrada desse departamento, cultuando exatamente ali os corpos masculino e feminino, só que agora, né, com esse recurso, né, para entender exatamente de que modo que ele funciona, né? Então, a partir daquilo que nós vemos hoje, nesses museus, com esses programas de computador e tudo mais que nós temos, a gente consegue, né, ao mesmo tempo que eu fui lendo esse trecho, eu fui captando, né, essas imagens que eu já tinha visto, né, em algumas exposições, em alguns desses programas, para tentar imaginar se era algo parecido com isso que ele estava vendo, né? Certamente que não, porque por mais ricos que sejam, né, os nossos recursos tecnológicos, não se compara com aquilo que existe no mundo espiritual, né? Então, para André Luiz, certamente aquilo era um grande espetáculo, né? Porque na década de 1940, né, não se tinha essa facilidade toda que nós temos hoje, né, de estudarmos virtualmente um corpo físico. Naquela época, o máximo que se fazia era através de imagens, né, de livros. Hoje não, hoje nós temos muito mais recursos, né? A André colocou um pequeno glossário para nós aqui, né? Tenar, né? Saliência muscular junto à base do dedo polegar e o pectíneo, músculo no interior da coxa, né? Então aqui a estrutura anatômica do corpo físico, né? Obrigado, André. Surpreendido, rendi silencioso o preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco à maneira de pequenos raios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, as artérias e veias axilares, a veia porta das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Né? Hoje nós temos, bacana isso, né? Nós temos hoje, basta vocês procurarem um site de anatomia, que vai ter exatamente isso, né? Mapas separados, né? O mapa esquelético, o mapa muscular, o mapa circulatório, o mapa linfático, né? O mapa nervoso. Então nós temos ali todos eles separados, né? Virtualmente, e ao mesmo tempo que nós temos também, nós tivemos aqui em São Paulo há alguns anos uma exposição de anatomia em que nós caminhávamos entre as prateleiras e nós vimos ali, por exemplo, né, nessa parte do sistema circulatório, um corpo físico perfeito com todos os vasos sanguíneos, né, daqueles que eram percebidos, né, fora dos capilares. Então nós vimos ali todos eles feitos preenchidos com resina, né, com cores, com formatos, mostrando exatamente isso que André Luiz está vendo agora. Então o que ele via de toda essa parte de veias e artérias, nós podemos ver ao vivo hoje nas nossas exposições. Então isso é muito legal, né? A facilidade que nós temos hoje de algo quase 80 anos depois da época de André Luiz, né? Bom dia, Didman. E continua, né? E nós temos também, né, Dudu, não apenas, né, na parte humana, mas também na parte dos veterinários, né? Na parte dos animais, da medicina veterinária. Então nós temos ali, né, os animais também da mesma forma, toda a sua estrutura, uma coisa mais linda, né? Na época da faculdade eu lembro que nós tínhamos aula de anatomia, então nós íamos para o laboratório e eram pegos aquelas peças, né, dos cadáveres, nós estudávamos, né, toda aquela parte de tronco, de articulações, de parte nervosa, né? Era uma coisa deslumbrante para quem gostava, né? Então, para quem teve a oportunidade de ver ao vivo tudo isso, né, hoje a gente vê aqui virtualmente, né, dá para a gente ir complementando aqui as ideias. Muito bacana. Continuando. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria a expressão mais intensa para atenuar-se depois do grande ciático.
Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento de sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se estendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Então, o que a André Luiz comenta, ele via toda a parte do sistema nervoso, da hipófise e tudo mais, e também via a parte da reprodução no corpo feminino. E vendo, então, essa região dos ovários, do útero e tudo mais, ele via ali uma irradiação diferente. Não apenas uma estrutura anatômica, mas ele via também ali o fluxo energético que emanava dessas regiões, que é o que nós temos hoje. Estudando um pouco mais sobre os centros vitais, sobre o fluxo de energias, que nós temos no nosso organismo hoje, ele via isso do plano espiritual. Dudu colocou, não sei se você, lendo isso faz uma volta àquela época de estudos da faculdade. Você lendo e eu relembrando algumas coisas, estudar o corpo humano é fascinante, Sim, não tem como, Dudu? E muito mais do que isso também, porque nós vemos aqui uma descrição de André Luiz para dois corpos perfeitos, Mas eu me recordo que eu estive em Brasília, lá no Hospital Sara Kubitschek, e aqui em São Paulo, na ACD, são 2 centros de reabilitação. Eles têm pequenos museus que mostram ali estruturas, de crianças fetos, que foram abortados, trazendo deformidades na anatomia, principalmente no campo neurológico. Então, espinas bífidas, nós temos ali má formação cerebrais, má formação óssea. Então, ao mesmo tempo que nós vemos essas perfeições, nós também temos as imperfeições, que do nosso ponto de vista humano, isso é simplesmente uma falha da natureza. Quando nós começamos a estudar sobre as experiências espirituais de cada indivíduo, nós percebemos que essas limitações também dizem respeito às experiências que eles vão viver aqui no mundo físico. Então, não tem como, A gente começa a ler tudo isso, eu me lembro das exposições, me lembro do laboratório da faculdade, tudo isso que ele vai descrevendo. Só que, claro, a gente não consegue nem chegar perto do que ele realmente observa naquilo tudo. Pois é, deixa eu só ver aqui onde a gente está, pessoal, só um instantinho. Página 107. Nós vamos então aqui caminhar um pouco mais. Temos bastante coisa para ver aqui ainda. Eu vou encerrar aqui então esse nosso, que já deu aqui o nosso horário, encerrar esse trecho aqui para a gente poder continuar. Deixa eu ver aqui. Pois é. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo após reaproximar-se de mim, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem.
O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi, com um novo espírito, o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relega ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Bom, aqui então, né, depois vem aqui o trechinho, né, o final dessa página 107, quando Alexandre então se despede de André Luiz, deixando este, né, ao cuidado de Josino, que também depois surgiu aqui, Manassés, que é um outro irmão dos serviços de informação da instituição, que depois ali conduziu André Luiz para essas novas experiências, né, de conhecimento que ele adquiriria, né, nesse estágio, nesse departamento de reencarnação. Lembrando, né, que todo esse passeio que André Luiz faz nesse departamento de Nosso Lar para entender sobre a reencarnação e toda a sua complexidade é exatamente porque ele vai acompanhar a reencarnação de Segismundo, aquele personagem que nós conhecemos no início desse capítulo. Então, tínhamos ali aquelas duas famílias, né? Aqueles dois espíritos, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui o nome deles de novo, né? Que é a Raquiel e o nosso Adelino. Então, Raquiel e Adelino, que estão encarnados, são casados, então tem na programação reencarnatória receberem Segismundo. Só que Adelino, tendo Segismundo como inimigo do passado, rejeita-o. Então, André Luiz, Alexandre, né, foi chamado por Herculano, né, o nome dele? Deixa eu pegar aqui o nome dele, Herculano, que é esse mensageiro, né, do plano espiritual, que pediu para Alexandre interceder nesse processo, já que Alexandre tinha familiaridade com esses personagens. Então, André Luiz estava estagiando no mundo espiritual para ter um pouco mais de experiência desse processo, para depois então acompanhar Alexandre, né, nessa nova experiência. Então, paramos aqui na página 107, quando André Luiz se despede de Alexandre para continuar